Você já percebeu como muitas pessoas repetem afirmações de prosperidade todos os dias e mesmo assim continuam presas às mesmas dificuldades financeiras? É um cenário comum. Gente que escreve frases em cadernos, que cola bilhetes no espelho, que repete mantras como se fossem fórmulas mágicas. Elas dizem em voz alta: eu sou rico, eu sou próspero, eu tenho abundância. Mas, quando olham para a vida real, continuam vendo dívidas, escassez e frustração. E no fundo, sentem que nada mudou. A pergunta que surge é inevitável: será que essas afirmações funcionam mesmo? Ou será que tudo não passa de auto-engano, uma brincadeira de palavras bonitas que não tem efeito nenhum no mundo real? Eu quero que você pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você mesmo já tentou repetir frases positivas e percebeu que, por dentro, não acreditava em nada do que estava dizendo? Você dizia, eu sou abundante, mas sentia um nó no estômago. Você dizia, eu sou rico, mas o coração acelerava de preocupação com os boletos. Você dizia, eu sou próspero, mas sua mente gritava, mentira, olha a sua situação! E é exatamente por isso que tantas afirmações não funcionam. Porque a pessoa fala uma coisa, mas vibra outra. E o universo não responde às palavras ditas com a boca. O universo responde à frequência sentida no coração. Imagine um rádio. Você pode gritar o nome da música que quer ouvir, pode escrever o refrão num caderno, pode até fazer uma dança pedindo aquela canção. Mas, se o dial não estiver na estação correta, a música não vai tocar. A vida funciona do mesmo jeito. Você pode repetir 1000 vezes, eu sou próspero. Mas, se a sua sintonia estiver na escassez, a prosperidade não vai chegar. E é aí que entra a verdade que quase ninguém conta. Não adianta repetir frases que não têm emoção. A mente subconsciente não aceita frases frias, mecânicas, ditas sem convicção. Ela só aceita o que é repetido com sentimento real. É por isso que alguém pode passar anos escrevendo cheques simbólicos, fazendo visualizações ou repetindo frases prontas e, mesmo assim, continuar preso na mesma vida. Porque não é a frase que tem poder, é a emoção que você coloca nela. E se a emoção é medo, dúvida, raiva ou escassez, é isso que o universo vai responder. Então, se você já tentou usar afirmações e não deu certo, saiba, não é porque a técnica não funciona, é porque você estava usando do jeito errado. O segredo não está em repetir frases bonitas. O segredo está em transformar palavras em vibração viva. E este vídeo é exatamente sobre isso. Como criar afirmações de prosperidade que funcionam de verdade. Afirmações que não ficam presas no papel, mas que descem para o coração, mudam a sua frequência e abrem caminho para o fluxo da abundância. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que tantas pessoas fracassam com essa prática e como você pode, ainda hoje, começar a usar palavras que reprogramam a sua mente e alinham a sua energia com a prosperidade. E, se você realmente aplicar o que vai aprender aqui, as suas afirmações deixarão de ser frases vazias e se tornarão sementes de riqueza plantadas no seu subconsciente. Agora, um pedido especial. Se essa mensagem já está ressoando com você, faça um gesto simbólico. Clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas faça isso não por mim, faça por você. Transforme esse simples clique em um compromisso interno, um pacto com a sua abundância. Use esse ato como uma afirmação silenciosa. Eu escolho viver a prosperidade. Eu escolho sintonizar a riqueza. Porque este vídeo não é apenas uma explicação. É um ponto de virada. E se você chegou até aqui, não é por acaso. O universo te trouxe até este momento porque sabe que você está pronto para ouvir e aplicar essa verdade. Então, respire fundo, se prepare, porque a partir de agora, nós vamos mergulhar fundo no segredo das afirmações de prosperidade que funcionam de verdade. Você já deve ter ouvido a frase "palavras têm poder", mas poucas pessoas realmente entendem o que isso significa. Não é apenas superstição, não é só a motivação barata. Existe ciência por trás disso. A mente humana funciona em 2 níveis, o consciente e o subconsciente.
O consciente é a parte lógica, racional, que você usa para pensar, planejar, analisar. Mas o subconsciente, esse é quem realmente manda. Ele controla seus hábitos, suas reações automáticas, suas emoções profundas. É como se fosse o motor escondido do carro da sua vida. E o subconsciente aprende por repetição. Tudo que você ouve, vê e sente repetidamente se grava nele como uma verdade. É por isso que, muitas vezes, você age de forma automática, sem nem perceber. É o subconsciente guiando os passos. Agora, pense, se o subconsciente grava o que se repete, as afirmações de prosperidade são como sementes plantadas nesse solo. Mas aqui está o segredo. O solo só aceita sementes carregadas de emoção. Se você joga palavras sem energia, elas não germinam. Imagine alguém que cresceu ouvindo desde pequeno: dinheiro é difícil, a vida é dura, a gente nunca tem sorte. Essas frases, repetidas por anos, se tornaram raízes no subconsciente. E mesmo que na vida adulta essa pessoa repita: eu sou próspero, no fundo o solo ainda está encharcado da velha programação. É como tentar plantar uma árvore em cima de cimento. A semente pode ser boa, mas não encontra espaço para crescer. O subconsciente resiste. E é exatamente isso que acontece quando você tenta usar afirmações sem mudar a emoção. Agora, vou te mostrar um detalhe fascinante. Estudos de neurociência comprovam que o cérebro não distingue com clareza o que é vivido de verdade e o que é vivido com emoção intensa. Ou seja, se você repete uma afirmação carregada de sentimento, o cérebro registra como se fosse realidade e começa a enviar sinais para alinhar seu corpo e suas ações àquela nova verdade. É por isso que atletas usam afirmações e visualizações antes de competições. Eles treinam o subconsciente a acreditar que já venceram, que já conquistaram, que já são capazes. E o corpo responde a essa programação. Agora pense em você. Quantas vezes você repetiu uma frase sobre dinheiro sem acreditar nela? Quantas vezes disse, eu sou rico, enquanto sua mente lembrava do saldo negativo na conta? Esse conflito interno é como uma chave errada tentando abrir uma fechadura. Não importa quantas vezes você gime, a porta não vai abrir. Mas quando a emoção certa está presente, é como encaixar a chave perfeita. A porta se abre e o subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Deixe-me dar outro exemplo. Duas pessoas dizem a mesma frase: eu sou próspero. A primeira diz de forma automática, repetindo mecanicamente 10 vezes ao dia, sem sentir nada. A segunda fecha os olhos, respira fundo, lembra de todas as pequenas bênçãos que já recebeu na vida, sente gratidão e só então afirma: eu sou próspero. Qual das duas você acha que o universo vai responder? Qual delas o subconsciente vai registrar como verdade? A diferença é a emoção. E aqui está o ponto central. O subconsciente é programado pelo que você sente, não pelo que você apenas fala. Então, quando você repete frases frias, nada muda. Mas quando as suas palavras são regadas de emoção, elas se tornam poderosas sementes de transformação. Eu quero que você pense agora, quais frases você tem repetido? E, mais importante, como você se sente quando as repete? Se a resposta for desconforto, vazio ou incredulidade, está na hora de ajustar. Porque sem emoção, a frase é só som. Com emoção, a frase vira frequência. E é a frequência que o universo entende. Até agora você entendeu que palavras sozinhas não têm poder. O que dá força para uma afirmação é a emoção que acompanha as palavras. E é aqui que mora a diferença entre repetir frases frias e criar afirmações vivas. Pare e pense. Você já viu alguém sorrir de verdade? Um sorriso sincero, que ilumina o rosto e contagia quem está por perto? É impossível não sentir a energia. Agora compare com um sorriso falso, forçado, daqueles que a pessoa dá só por educação.
Você percebe a diferença imediatamente, não é? O universo também percebe. Ele reconhece quando uma frase vem carregada de vida ou quando é apenas uma máscara sem alma. E como trazer vida para suas afirmações? Com emoção. Porque a emoção é a linguagem que o subconsciente entende. É a emoção que abre as portas da mente profunda e grava uma nova programação. Vou te dar um exemplo real. Uma mulher repetia diariamente: "Eu tenho abundância ilimitada." Mas toda vez que falava isso, lembrava das contas atrasadas e sentia angústia. Resultado, nada mudava. Um dia, ela decidiu ajustar a frase. Em vez de afirmar algo que soava distante, escolheu dizer: "Todos os dias minha vida melhora um pouco mais." Essa nova frase despertava gratidão genuína nela, porque era possível enxergar pequenas melhorias no dia a dia. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Ela se conectou a uma emoção verdadeira. Entendeu a diferença? Não é sobre criar frases grandiosas, é sobre criar frases que geram sentimento real. Se uma afirmação não te provoca nada, ela não serve. A sua frase precisa fazer o coração vibrar, mesmo que seja simples. Aqui vai um exercício rápido para você testar agora. Feche os olhos por alguns segundos e repita mentalmente: "Eu sou milionário." Observe a reação do seu corpo. Você sentiu confiança ou sentiu um aperto, um desconforto, quase como se fosse mentira? Se o que surgiu foi resistência, esta frase ainda não está pronta para você. Agora experimente outra. "Eu atraio oportunidades todos os dias." Percebe como é mais leve? Como pode trazer até um sorriso? Essa leveza é a emoção positiva que transforma uma frase em frequência. E não se engane, emoção não é exagero. Não precisa ser euforia. Pode ser gratidão, pode ser paz, pode ser confiança. O importante é que exista a vida no que você diz. Pense no seguinte: você já viu uma criança acreditar em algo com todo o coração? Para ela não existe dúvida. Se ela diz que é um super-herói, ela realmente se sente como tal. Esse é o poder da emoção sem bloqueios. E é isso que você precisa resgatar nas suas afirmações. Porque quando você fala com emoção, o subconsciente aceita como verdade. E o universo responde vibrando na mesma sintonia. Então, a partir de hoje, não repita frases só por repetir. Escolha afirmações que façam sentido para você agora, que despertem uma chama dentro de você. Não importa se parecem pequenas, o que importa é que sejam vivas. Lembre-se, emoção é energia em movimento, e é essa energia que cria a realidade. Agora que você já sabe que emoção é a chave, precisamos ir para a parte prática. Como criar afirmações que funcionam de verdade. E aqui está o detalhe: não existe frase mágica universal. A melhor afirmação é aquela que faz sentido para você, que desperta sentimento em você, que conversa com a sua vida real. Primeiro ponto: use o presente. O subconsciente não entende futuro. Quando você diz, "eu serei próspero", a mente entende que a prosperidade sempre está lá na frente, distante, inalcançável. Ela nunca chega. Mas quando você diz, "eu sou próspero", o subconsciente registra como realidade agora, no presente. É como se fosse uma ordem imediata para alinhar sua vibração. Segundo ponto: não foque no negativo. Muita gente erra aqui. Ficam dizendo frases como "eu não tenho dívidas" ou "eu não quero mais escassez". Mas a mente subconsciente não entende a negação. Ela grava a palavra central: dívidas, escassez, falta. E sem perceber, você continua reforçando exatamente o que não quer. Por isso, troque frases negativas por positivas. Em vez de "eu não tenho dívidas", diga "minha vida financeira é equilibrada e saudável". Em vez de "eu não quero viver na escassez", diga "eu vivo em abundância todos os dias". Terceiro ponto: afirmação é identidade. Palavras que começam com "eu sou" são poderosíssimas porque moldam quem você acredita ser. Não é apenas dizer "eu tenho dinheiro", é dizer "eu sou próspero". Não é apenas dizer "eu quero oportunidades", é afirmar "eu sou um imã de oportunidades". Percebe a diferença?
Uma coisa é falar de algo externo que pode vir ou ir. Outra é falar de quem você é. Quando a afirmação vira identidade, ela se enraiza no subconsciente de forma muito mais profunda. Quarto ponto. Teste a emoção. A frase certa não é aquela que parece bonita, é a que mexe com você. Fale em voz alta e observe. Você sente calor, arrepio, sorriso? Ou sente vazio, desconforto, incredulidade? Se não mexer, não serve. Troque, ajuste até encontrar a frase que desperta vida. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa repetia diariamente: "Eu sou milionário", mas toda vez que falava isso sentia um aperto, como se estivesse mentindo. Então ela ajustou a afirmação para: "Minha renda cresce constantemente". Essa frase parecia mais real, mais próxima e despertava confiança. Com o tempo, quando essa confiança foi crescendo, ela pode ampliar a frase para níveis maiores. É assim que você constrói, passo a passo. Não adianta tentar pular de um extremo ao outro. O segredo é criar frases que você acredite o suficiente para sentir. E, conforme a emoção cresce, você pode expandir as afirmações para horizontes maiores. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Feche os olhos e pense em uma área da sua vida onde sente escassez. Pode ser dinheiro, pode ser oportunidades, pode ser alto valor. Agora pergunte: qual frase simples eu poderia criar para começar a mudar esse estado hoje? Não precisa ser perfeita. Pode ser algo como: "Eu atraio novas oportunidades todos os dias". Ou "Eu sou digno de prosperidade". Ou até: "Eu agradeço pela abundância que cresce na minha vida". Se alguma dessas frases despertou emoção em você, é sinal de que ela tem poder. Porque a afirmação eficaz não é sobre perfeição, é sobre vibração. E se vibra dentro de você, o universo responde. Agora chegou a hora de colocar a teoria em prática. Eu vou compartilhar com você exemplos de afirmações poderosas, mas quero que entenda, não é para usar todas ao mesmo tempo. O segredo é escolher 2 ou 3 que realmente façam seu coração vibrar, porque não é quantidade, é qualidade. 1. Afirmações financeiras. Essas são para quem deseja destravar a relação com o dinheiro. O dinheiro chega até mim de formas esperadas e inesperadas. Essa frase abre espaço para oportunidades que você nem imagina. Ela cria no subconsciente a ideia de que não existe apenas um caminho para a prosperidade. Você não depende só do salário, só do emprego fixo. A abundância pode vir de qualquer lado. Um negócio, uma parceria, uma ideia criativa. Sou um ímã para a prosperidade. Aqui a imagem mental é de magnetismo. Você não corre atrás do dinheiro. O dinheiro é que é atraído até você, porque você se tornou alguém que vibra a prosperidade. Minha renda cresce constantemente. Essa frase transmite movimento, continuidade. Não é algo que acontece uma vez e some. É um fluxo constante de crescimento. 2. Afirmações de abundância geral. Porque abundância não é só dinheiro, é energia de plenitude em todas as áreas. Minha vida está cheia de bênçãos. Quando você diz isso com gratidão verdadeira, seu subconsciente começa a enxergar coisas boas que antes passavam despercebidas. Tudo o que preciso chega a mim no momento certo. Essa frase traz confiança. Tira o peso da ansiedade, da pressa, da sensação de falta. Você passa a acreditar que existe um timing perfeito, e isso gera paz interior. Eu vivo em um universo abundante. Essa é uma afirmação de identidade universal. Ela coloca você dentro de um contexto maior, lembrando que o mundo não é de escassez, mas de abundância infinita. 3. Afirmações de alto valor. Porque muitas vezes o bloqueio não está no dinheiro, mas em acreditar que você merece prosperar. Eu mereço prosperar. Parece simples, mas é poderosíssima.
Se você sente culpa ou indignidade, essa frase dissolve a pedra do não merecimento. Eu sou digno de riqueza e sucesso. Essa é profunda porque associa diretamente sua identidade com a prosperidade. Não é sobre ter algo, é sobre ser alguém que merece. Eu sou valioso e o mundo reconhece isso. Quando você afirma seu valor, o universo responde, enviando pessoas e situações que confirmam essa verdade. Agora, vou te dar uma dica fundamental. Não escolha frases apenas porque soam bonitas. Escolha aquelas que, quando você fala, despertam uma reação emocional. Pode ser um sorriso, um arrepio, uma sensação de alívio. Esse é o sinal de que a afirmação tem poder para você. E mais, não repita todas de uma vez. Imagine que sua mente é como um jardim. Se você jogar dezenas de sementes diferentes ao mesmo tempo, pode ser que nenhuma cresça direito. Mas, se você planta poucas sementes e rega todos os dias, elas crescem fortes e transformam o jardim. Por isso, escolha agora mesmo 2 ou 3 frases que mais ressoam com você. Coloque em um lugar visível. Repita diariamente com emoção. E observe como pouco a pouco sua vibração começa a mudar. Lembre-se, não é sobre decorar frases prontas. É sobre criar um diálogo novo com o seu subconsciente. E quando esse diálogo muda, toda a sua realidade externa também muda. Agora que você já conhece exemplos de afirmações poderosas, vem a pergunta que muda tudo. Como praticar de forma correta? Porque não adianta saber a frase certa se você não souber quando e como usá-la. A maioria das pessoas erra justamente aqui. Elas repetem frases sem emoção, em qualquer momento, de forma mecânica. E como você já aprendeu, isso não gera transformação. O primeiro segredo é o momento certo. O subconsciente está mais receptivo em 2 instantes do dia. Logo ao acordar, quando você ainda está entre o sono e a vigília, e logo antes de dormir, quando sua mente consciente começa a relaxar. Nesses momentos, é como se a porta do subconsciente estivesse entreaberta. E qualquer coisa que você disser com emoção entra mais fundo e cria raízes. Imagine, ao acordar, em vez de pegar o celular e mergulhar em preocupações, você coloca a mão no coração, respira fundo e diz: hoje, a abundância flui para mim de todas as direções. Você sente essa frase como verdade e ela se torna o tom energético do seu dia. E antes de dormir, em vez de se deitar pensando em contas ou problemas, você fecha os olhos e afirma: minha vida está em crescimento constante. Eu descanso em abundância. Com isso, você adormece vibrando prosperidade e o subconsciente trabalha durante a noite reforçando essa programação. O segundo segredo é o estado emocional. Não faça afirmações como um robô. É melhor repetir 3 vezes com emoção genuína do que 100 vezes sem sentir nada. A prática não é sobre quantidade, é sobre intensidade. O terceiro segredo é o contexto. Associe suas afirmações a momentos cotidianos. Por exemplo, ao tomar seu café, diga: este é um símbolo da abundância que circula em minha vida. Ao pagar uma conta, em vez de reclamar, afirme: estou circulando prosperidade e ela volta multiplicada para mim. Ao receber qualquer quantia, mesmo pequena, declare: eu sou grato porque o fluxo de dinheiro está sempre ativo em minha vida. Esses gestos simples transformam atividades comuns em gatilhos de prosperidade. E quanto mais você pratica, mais natural fica. O quarto segredo é a visualização combinada. Não se limite a falar. Veja mentalmente a cena acontecendo. Se você diz, eu sou próspero, imagine-se vivendo a prosperidade, sentindo paz ao olhar para suas finanças, viajando, ajudando outras pessoas, vivendo com conforto. Quanto mais vívida a cena, mais forte a emoção,
e mais profunda gravação no subconsciente. E por último, o quinto segredo: persistência. As afirmações não são mágicas instantâneas. Elas são como gotas de água moldando uma pedra. No começo você não vê mudança, mas com repetição e emoção, a pedra vai cedendo e se transformando. Quantas vezes você deve praticar? Todos os dias. Não é uma questão de número, é de consistência. A afirmação é como higiene mental. Assim como você escova os dentes diariamente, você também precisa alinhar sua vibração diariamente. Então faça disso um hábito. Crie uma rotina que inclua suas afirmações. Transforme cada repetição em um ritual de energia. E, com o tempo, você vai perceber que a sua mente, seu corpo e até as suas circunstâncias começam a refletir essa nova identidade de prosperidade. Porque o universo responde a quem é consistente. E quando você escolhe vibrar abundância todos os dias, a abundância não tem escolha a não ser encontrar o caminho até você.